Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar e refletir sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome para o estudo e rogamos ao vosso coração magnânimo, Senhor, que nos abençoe este momento de forma a conduzirmos a nossa programação com equilíbrio e harmonia. Permita-nos também, Senhor, podermos contar com a presença amiga sempre de nossos benfeitores espirituais, compartilhando conosco de nossa programação, ajudando-nos no entendimento e nas reflexões que o tema proporciona. E que a vossa paz, Senhor, permaneça com todos nós sempre. Assim seja. Muito bem. O estudo dos princípios da doutrina espírita, de seus fundamentos, nos abre uma perspectiva para o conhecimento da verdade espiritual, o que nos favorece o entendimento acerca do tema que vamos abordar, que trata das penas futuras, trazendo inclusive essa reflexão para orientar nossa caminhada evolutiva atual, como salienta Kardec. Embora o tema trate de penas futuras, mas essa reflexão, ela se constitui para nós numa verdadeira orientação para podermos balizar a nossa programação atual. O estudo da doutrina espírita, ele favorece, portanto, o conhecimento da verdade espiritual, conhecimento da verdade sobre Deus, nosso Pai, Criador, para entendermos suas leis, leis soberanas que regem os nossos destinos. O estudo, portanto, ele vai tirar o véu do entendimento sobre várias questões, sobre a pluralidade das existências do espírito imortal, da justiça da reencarnação e das várias experiências do espírito ao longo de suas reencarnações. E para isso, a literatura básica para esse conhecimento, para servir de base, de fundamentação para esse conhecimento, é o Pentateuco Kardeciano. São os 5 livros que compõem o Pentateuco, embora as outras obras do codificador, como o livro
como o livro O que é o Espiritismo, e também as edições da Revista Espírita, 12 edições referentes aos anos de 1858 e 1869, que não podem deixar de ser consultados. Então, obviamente, nós podemos acrescentar aqui, devemos, a obra subsidiária, uma obra rica também em informações, em conteúdo, em fundamentos, todos eles lastreados no Pentateuco kardeciano, que podem também ser alvo de consulta em nossas pesquisas para o estudo da doutrina espírita. Muito bem, vamos apresentar aqui na sequência os 5 livros da codificação que compõem o Pentateuco kardeciano. O primeiro, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Na sequência, nós temos o Livro dos Médiuns, de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. O Céu e o Inferno, de 1865. Livro este que será alvo de pesquisa para o nosso estudo. E o livro A Gênese, de 1868. Esses são livros que compõem o Pentateuco kardeciano e que devem fazer parte, portanto, do material de pesquisa, de consulta para um estudo sistematizado da doutrina espírita. Muito bem, o livro que vamos tomar como referência para o nosso estudo é O Céu e o Inferno. Vamos pesquisar o capítulo 7, que está na primeira parte desse livro. A primeira parte do livro trata de uma fundamentação teórica que aborda assuntos variados, como causa do temor da morte, esclarece sobre o céu e o inferno, o que nos permite entender que são estados conscienciais da alma, do espírito. Trata também da doutrina das penas eternas, de anjos, demônios, além, obviamente, de tratar do Código Penal da Vida Futura, tema que temos como pauta para examinar nesse estudo. E já na segunda parte, Kardec selecionou o registro de entrevistas realizadas com 66 espíritos já desencarnados, com evidência nos relatos que destacam a situação desses espíritos após a morte. Espíritos de todas as categorias foram ouvidos aqui nessas entrevistas, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala. É uma parte muito importante que evidencia a aplicação da lei de causa e efeito no contexto das leis divinas. A partir de cada caso que foi examinado pelo codificador desses espíritos que foram entrevistados, né? Nos permite entender também, a nosso ver, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 27, com a seguinte anotação: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vai nos permitir entender esse ensinamento para entendermos, sobretudo, acerca da justiça divina. Muito bem, e no capítulo 7, como citamos há pouco, o capítulo 7, a primeira parte, nós vamos salientar o Código Penal da Vida Futura, que o Kardec vai resumir em 33 itens. Esse é o nosso foco, né? E para atender a programação desse estudo, nós vamos destacar e refletir com base em alguns desses itens. E o primeiro item que nós queremos compartilhar é esse: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal.
O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ou seja, o espírito, na vida espiritual, ele vai colher o que plantou durante a sua vida aqui no plano físico. Vamos ver o outro item. Já no segundo item do Código Penal da Vida Futura, Kardec vai destacar o seguinte aspecto: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, aqui nós já temos um esclarecimento muito interessante acerca do sofrimento. O sofrimento guarda relação direta com as imperfeições morais. Nós vamos examinar essa questão um pouco mais lá na frente. E a felicidade está na relação direta da perfeição, da nossa submissão às leis de Deus, à vontade de Deus. E antes de avançarmos no estudo dos demais itens do Código Penal da Vida Futura, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da terceira parte, para refletirmos acerca dos fundamentos que o codificador estruturou sobre a lei divina ou natural. Nós tomaremos como referência apenas algumas perguntas para esse estudo que estamos desenvolvendo. E a primeira pergunta que queremos compartilhar é essa: que se deve entender por lei natural? Pergunta que o Kardec formulou aos espíritos superiores. Essa é a pergunta 614, e os espíritos superiores respondem a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ora, quem quiser examinar essas leis, nessa terceira parte, o Kardec organiza nos 10 capítulos essas leis. São leis naturais, é a lei divina. Mas vamos prosseguir aqui, porque nós queremos apenas algumas questões aqui dessa terceira parte. E na questão 615, o Kardec formulou aos espíritos superiores a seguinte pergunta: é eterna a lei de Deus? E os espíritos responderam a Kardec: eterna e imutável, como o próprio Deus. Na sequência, uma outra pergunta interessante, a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores, que o Kardec interrogou, perguntou, respondem: na consciência, em nossa consciência. Então, todos nós temos a lei de Deus em nossa consciência. Por isso que somos os juízes de nós mesmos. Nós é que julgamos os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, para nós entendermos, inclusive, a partir desses fundamentos, o que o Kardec traz nesse capítulo do livro Céu e Inferno,
que é o Código Penal da Vida Futura, que nós já examinamos 2 itens aqui. Vamos aqui ver uma outra questão, que é a pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Aqui, essa pergunta já está em outro capítulo do Livro dos Espíritos, mas é uma resposta interessante que os espíritos superiores vão dar ao Kardec. E ele vai dizer o seguinte: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, a pergunta, ela diz o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A resposta é: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Bom, o que nós queremos, então, com base nesse bloco de perguntas, é, na sequência, fazer uma análise para refletirmos sobre. Bom, por que destacamos essas questões do Livro dos Espíritos? Porque todo o processo, toda a vida na natureza está orientada por leis. Leis naturais, são as leis de Deus. E nós, espíritos imortais, criados simples e ignorantes, ignorantes no que tange ao saber, à inteligência, e simples quanto às virtudes, à moral, estamos orientados para a perfeição. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. E estamos submetidos a leis de Deus, a lei de progresso, a lei de evolução. E ao longo de nossas reencarnações, de sucessivas reencarnações, nós vamos experienciando no plano espiritual e no plano físico para podermos alcançar a perfeição. Todo esse processo está orientado por leis, que são as leis de Deus. Como nós destacamos, lei de progresso, evolução, e a rota que devemos empreender é da vivenciação do amor. Porque todas essas leis, elas se integram nessa lei maior que é o amor. E a felicidade é a resultante da construção dos valores do espírito, da perfeição. E no item 2, que nós destacamos aqui do Código Penal, Kardec vai salientar isso, que a completa felicidade está na razão direta da perfeição. Ora, se a completa felicidade está em função da perfeição, ao longo do processo evolutivo, desde que submetidos à vontade de Deus, às suas leis, e alcançando os resultados que devemos alcançar, não só no campo intelectual, mas sobretudo no campo moral, nós vamos estabelecer essas condições, a condição para podermos, então, no processo, com as nossas experiências, registrar momentos de felicidade, porque estaremos submetidos à vontade de Deus. Ora, e a lei da reencarnação, e sobre reencarnação, no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos,
o Kardec trata exclusivamente sobre isso, sobre a pluralidade das existências, da justiça da reencarnação, e vai chamar a atenção sobre esses aspectos que estamos aqui desenvolvendo, e que cada um é responsável pelo seu processo evolutivo. Cada um. Como nós vimos na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, cada um é que vai estabelecer as condições para o seu progresso espiritual. Obviamente que todos nós vivemos em sociedade. Essa é uma lei, a lei de sociedade, inclusive, uma das leis de Deus. E é nesse contexto que nós vamos encontrar as oportunidades para experienciar o amor, vivenciar o amor e criar as condições para podermos progredir espiritualmente. Progresso que se dá tanto do ponto de vista intelectual, como destaca a questão 780 do Livro dos Espíritos, porque é o desenvolvimento intelectual que vai engendrar possibilidades para o desenvolvimento moral, ético e moral. Porque a partir do momento que temos o conhecimento, desenvolvemos a razão, a dilatamos em possibilidades maiores, nós vamos, obviamente, reunir condições para podermos entender o que é certo e errado, e o bem e o mal. Nesse processo de construção do nosso caminho evolutivo, da nossa trajetória evolutiva, nós vamos fazer escolhas. Não é? E a escolha que devemos fazer para poder estar alinhados e em consonância com as leis de Deus é amar incondicionalmente. Por isso que, na sequência, agora, vamos examinar outros itens do Código Penal da Vida Futura, para entender essa lógica, que as consequências que alcançamos com os nossos atos, elas são de nossa inteira responsabilidade. Sejam consequências em que vamos colher a felicidade, seja consequência para colher o sofrimento ou então a dor. Mas isso é de responsabilidade de cada um, porque a lei de Deus está na nossa consciência. No item 4, do Código Penal da Vida Futura, o Kardec chama a atenção para a seguinte questão. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, cada um de nós é responsável por si, porque todos nós estamos orientados para o progresso, para evoluir, para alcançar a perfeição, como ele destaca aqui, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Todos nós somos dotados das condições que Deus conferiu a cada um para podermos adquirir o bem, para podermos alcançar a perfeição. Da mesma forma que despojar-se do que tem de mal, daquilo que desenvolvemos de forma contrária à lei de Deus. Porém, com esforço e vontade próprios, nós precisamos, então, empreender esforço e acionar nossa vontade nessa construção. Observando aqui também o mérito das suas obras.
a cada um segundo as suas obras, e entender, sobretudo, o aspecto da justiça divina. Muito bem, e no item 6 do Código Penal, ainda estamos falando do Código Penal da vida futura, está no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno. Nós vamos encontrar o seguinte texto: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. O bem e o mal decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Vejam bem como é interessante esse aspecto aqui. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos às leis de Deus, e a lei de Deus é o bem. Deus criou o bem, Deus não criou o mal. O mal é por conta do homem, com sua ação indébita. E quando nós não praticamos o bem, nós estamos enquadrados aqui pela lei e vamos colher sofrimento. É a consequência natural do mal, mesmo não fazendo o mal. Mas se eu tenho a condição de fazer o bem e não o faço, ora, é uma omissão em relação à lei de Deus. Vamos aqui examinar um outro item. E esse item aqui do Código Penal é muito interessante, o item 9. É o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Então, cometi o mal, contraí uma dívida. Cometi um delito, é uma dívida contraída e tem que ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Ou seja, eu, enquanto espírito, nessa existência, estou colhendo o que eu plantei. Nessa existência e em outras existências. Da mesma forma que nas minhas existências futuras, nas minhas reencarnações futuras, eu vou colher o que estou plantando hoje. Isso é existências solidárias. Se eu quero projetar para as minhas futuras reencarnações uma rota segura de felicidade, eu preciso plantar. Eu preciso, através dos meus atos, criar condições para isso. E como fazer? Submeter à vontade de Deus. Seguir as leis de Deus. Agora, se eu estou cometendo algum delito, alguma falta, algum mal, estou contraindo uma dívida. Que eu começo a pagar nessa existência. E vou projetar, dependendo da gravidade do delito e da falta, para as existências futuras. Isso é o que nós podemos entender como existências solidárias. Então, está nas nossas mãos o nosso destino. Vamos aqui adiante examinar um outro item. O item 10 traz o seguinte enunciado: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições, como eu disse. Se eu cometo um delito, uma falta, uma infração, eu começo a colher as consequências disso imediatamente.
A sequência do texto aqui: as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Cabe a cada um examinar a sua própria consciência, examinar a si mesmo. É um processo de autoconhecimento para se autodescobrir e entender que cada um de nós, uma vez que a lei de Deus está na nossa consciência, entender que cada um de nós é o juiz de si mesmo, para compreender a grandeza desse ensinamento aqui. E no item 13, observe que nós não estamos tratando aqui de todos os itens do código, mas convidamos a todos visitar esse capítulo, que ele é muito interessante. Em função do que nós planejamos, nós vamos apresentar apenas alguns. Então, aqui o seguinte, no item 13, nós vamos compartilhar apenas um trecho, que o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Ou seja, é rebelde, deliberou, fez a escolha para o mal e age de forma pertinaz, o sofrimento vai ser compatível. Mas vai chegar um ponto, uma vez que todos nós estamos orientados pela lei de Deus, a lei de progresso, sobretudo, todos nós vamos alcançar a perfeição, todos nós, sem exceção. Vai chegar um ponto que o sofrimento, a dor, vai chegar a um ponto de transbordamento, que o indivíduo ele vai cair em si. Mas será necessário esse ponto? Ou nós podemos tomar consciência ao longo de nossa caminhada acerca da bondade de Deus, uma vez que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, para podermos buscar a inspiração, a intuição e a diretriz para orientar a nossa caminhada, não é isso? Muito bem, vamos agora compartilhar de uma figura para podermos desenvolver algumas considerações sobre o que nós já apresentamos até aqui. E queremos, então, dar sequência àquela reflexão que fizemos no início, quando, então, tratamos da nossa trajetória evolutiva e que fomos criados simples e ignorantes para progredirmos e alcançarmos a perfeição submetidos às leis de Deus. Então, à medida que vamos desenvolvendo o nosso espírito na construção dos caracteres intelectuais, nós passamos a ter o entendimento racional para podermos discernir, entender o que é certo e errado e o que é o bem e o mal. E, portanto, passamos a reunir condições para podermos desenvolver essa outra dimensão, que é a moral, a ética, a moral, a construção das virtudes, que é utilizar a inteligência para o bem. Ou seja, agindo assim, estaremos em consonância com as leis de Deus. E as leis de Deus são leis que regem todos nós, os nossos destinos. E todos nós estamos submetidos às leis divinas ou leis naturais, como destacamos aqui na questão do Livro dos Espíritos, né? E essas leis orientam todo o processo evolutivo da criatura para a perfeição. Então,
todos nós estamos orientados para a perfeição, submetidos, obviamente, a um determinismo divino, relativo, porque nessa condição de espírito nós temos a escolha, né, a fazer da nossa trajetória, porém, devemos fazê-lo sempre em consonância com as leis de Deus. Né? E o processo evolutivo vai se dar através de N reencarnações. E a cada reencarnação, o propósito para o espírito é desenvolver intelectualmente e desenvolver moralmente. Nesse sentido, nós vamos estar dentro de uma orientação que é a orientação de Deus para o nosso progresso espiritual. Porque as setinhas mostram que, da mesma forma que eu avancei intelectualmente, eu estou avançando moralmente. Significa que eu estou utilizando a minha inteligência para o bem, para o exercício do amor. E nas reencarnações, nós queremos ilustrar aqui com essas etapas as reencarnações. E na pluralidade das existências, nós vamos sempre ter uma pauta para desenvolver, que é a missão de cada um. E a reencarnação tem como propósito isso. Não é estabelecer as condições para podermos progredir, evoluir, para alcançarmos a perfeição. E a cada reencarnação, nós temos um propósito, uma missão, sempre orientados para o bem. Porque isso é da lei de Deus, que criou o bem. Mas em algum momento, essa setinha vermelha vai mostrar, movidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ódio, pela vaidade, pela inveja, pela avareza, pela arrogância. A escolha, então, acaba em um desvio. Esse desvio aqui nós estamos querendo caracterizar o seguinte, que a inteligência, embora adquirida, foi utilizada para o mal. É aqui que se contrai a dívida. É aqui que comete o erro, o delito. Esse desvio aqui é contrário à lei de Deus, porque é característico das imperfeições morais que destacamos aqui há pouco. Esse caminho, ele está orientado pelas leis de Deus, e aqui entra uma lei que é determinante, a lei de causa e efeito, que vai orientar a colheita. O plantio é livre, eu tenho o livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. E aqui o seguinte, como é um caminho equivocado, uma rota equivocada, porque essa rota não coaduna com as leis de Deus, com o bem, com o amor, eu vou colher a dor, vou colher o sofrimento. A dor aqui, nessa perspectiva expiatória, que é a advertência para que eu possa retornar a Deus. Porque essa linha que conduz aí, do marco zero ali, até a perfeição, é a linha que está orientada pelas leis de Deus, que nós podemos empreender em sentido reto. Nós não precisamos criar desvios. Nós fomos criados simples e ignorantes.
Nós não fomos criados com o germe do mal. Deus não criou o mal. Nós é que cometemos, pela nossa ação indébita, o mal e que precisamos reparar. E que vamos examinar na sequência de outros itens do código, para entender que, de acordo com o Código Penal da vida futura, isso vai se dar mediante o arrependimento, a expiação e a reparação. Por quê? E isso é interessante porque queremos projetar aqui a felicidade. A felicidade completa está na relação direta da perfeição. Mas ao longo de nossa trajetória, desde que façamos a nossa caminhada em consonância com as leis de Deus, submetidos à sua vontade, nós vamos registrar momentos de felicidade, o que vai se consolidar com a perfeição. E na sequência nós vamos então ter acesso a mais alguns itens do código. Como nós destacamos na figura, o desvio, o erro, o delito cometido, a dívida contraída, requer um posicionamento do espírito. Como nós destacamos na figura de retorno à perspectiva evolutiva que conduz à perfeição. E o arrependimento é o primeiro passo, como Kardec vai destacar aqui no item 16, que é um item muito interessante do Código Penal, que diz o seguinte, que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aquele desvio cometido, ele tem consequências. E o indivíduo que comete o delito, que faz aquela escolha equivocada, ele vai ter que empreender um caminho de volta a Deus. A perspectiva evolutiva que conduz à perfeição. E para isso ele vai passar por essas três etapas: arrependimento, expiação e reparação. E o Kardec vai dizer o seguinte, que o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Ora, só vai melhorar quem reconhece que não está bem. Só vai crescer espiritualmente, combater as imperfeições, quem reconhece essas imperfeições. Mas a dor contribui nesse momento. A colheita que vem, a consequência, ela já vai contribuir nesse momento de arrependimento, que é, portanto, o primeiro passo, um passo muito significativo para o espírito empreender esse caminho de volta à perspectiva evolutiva que conduz à perfeição. E Kardec vai dizer aqui também, no item 17, o seguinte, que até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Ou seja, aqui é o pagamento. E isso aqui não é castigo. É, na verdade, o momento em que o espírito devedor paga o que deve. É o momento do pagamento. Uma vez que a ação indébita praticada pelo espírito
Ou seja, a ação contrária à lei de Deus projeta consequências que ele vai ter que reparar, ele vai ter que restaurar. E a expiação consiste nesse momento do pagamento da dívida. Por isso não é castigo, é um pagamento. Ele paga o que deve, obviamente. E, finalmente, a outra etapa, a reparação, consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito o mal. Aqui nós podemos entender aquela orientação de que o amor cobre multidão de pecados. É tomar consciência para poder agir em consonância com as leis de Deus. Eu não vou anular, obviamente, o que eu devo, mas eu posso fazer simultaneamente para poder amenizar. Porque se eu tomo consciência acerca da lei de Deus e começo a agir nesse contexto da reparação, ora, eu estou promovendo as condições para pagamento do que devo. Então, essas 3 etapas são etapas essenciais: arrependimento, expiação e reparação. E queremos compartilhar aqui 2 versículos. O primeiro está em Mateus, capítulo 16, versículo 27, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É um ensinamento do Senhor nesse sentido. E Paulo também vai, na sua epístola aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Cada um vai colher o que plantou. Isso é da lei. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Vou ser feliz. Se eu plantei o mal, eu vou colher as consequências do mal. Eu vou ter que reparar. Porque a lei de Deus não contempla o mal. E no item 21, nós vamos ter um enunciado muito interessante, que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. O importante é a consciência de cada um. Eu vou responder pelos meus atos. Eu vou colher o que eu plantei. Se eu cometer um equívoco, eu vou ter que reparar. Se esse equívoco foi o ponto de influenciar um outro a cometer o erro, eu vou ter que reparar. É da lei. Então, temos que ficar atentos a isso, porque nós somos os árbitros de nós mesmos. Nós somos o juiz de nós mesmos. A sentença é nós que decretamos. O item 22 traz um enunciado muito interessante para refletirmos, que a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, vejam bem, sobretudo entre os que acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Olha só, já experimenta a dor, o sofrimento nesse momento da morte. Mas por quê? Porque dá atenção à vida material em detrimento
do progresso espiritual. Nós somos espíritos imortais, fomos criados para a perfeição. Precisamos entender essa missão. E naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, ou seja, tomam a vida material como meio, como recurso, apenas para progredir, para evoluir, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Isso é questão de escolha. Eu vou colher o que estou plantando. E na condição de espíritos imortais, nós precisamos tomar consciência do que é importante, do que é vital para a nossa alma, para o nosso espírito. Muito bem, estamos conduzindo nosso estudo para as considerações finais e vamos refletir nessas considerações com base no item 33 do Código Penal da Vida Futura. E Kardec vai fazer o seguinte apontamento nesse item 33, que em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Vamos ver. O primeiro deles, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, se eu estou numa condição ignorante e estou criando condições de progresso espiritual, não necessariamente eu vou passar pelo sofrimento da perspectiva que destacamos aqui, expiatória. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. É preciso entender que o sofrimento é inerente à imperfeição. A imperfeição é quando nós alimentamos o orgulho, a vaidade, né, o egoísmo, a avareza, a arrogância, como destacamos anteriormente. Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. E ele vai dizer que é o seguinte, que toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Entender aqui castigo enquanto advertência. É, sobretudo, aquele estado expiatório, que é o pagamento da dívida. Se eu devo, eu vou ter que pagar. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E o terceiro item, que ele resume, que podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Esse é o item 33. É importante considerar que não necessariamente ele precisa enveredar pelo caminho das imperfeições. Ele pode fazer a sua trajetória, na perspectiva evolutiva que o conduz à perfeição, sem se alimentar dos sentimentos menos bons, das imperfeições morais. Agora, se cometeu o delito, ele, obviamente, pela vontade, pode anular esses males e retornar à trajetória. É o que nós destacamos na figura que nós apresentamos para ilustrar alguns aspectos do processo evolutivo. E, finalmente, o Kardec vai trazer o seguinte enunciado, que a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Com isso, nós esperamos ter proporcionado algumas reflexões em torno desses itens que compartilhamos aqui. Itens
que foram consultados no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno. Com isso, nós encerramos nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos. Oportunidade que o agradecemos, Senhor, por esses momentos em que fomos abençoados pelo Senhor e que contamos também com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, compartilhando conosco de nossa programação e fortalecendo-nos nas reflexões que aqui fizemos. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.